Graças a paz, amados, boa noite. Estamos aqui iniciando mais uma live, onde vamos falar de um tema bastante relevante, cria expectativa. É algo muito importante, né, para a gente poder estar comunicando. Vamos estar com um ministro, né, o ministro de louvor do Verbo da Vida Petrolina. E cria expectativa, irmãos, porque estamos... Oi? Cria expectativa, irmão. Estamos em um tema bastante relevante e vamos tirar muitas dúvidas. Vamos falar de algo que é muito importante, que fala de criança e adolescentes, e vai ser algo que também, diante da palavra, vamos esclarecer muitas coisas. Então vamos estar com o ministro Bruno, esse homem de Deus que tem muitas ações, né, em comunidades, hospitais, um homem que está sempre buscando a presença, um homem que está sempre embaixo de uma direção, de obediência e crescendo em Deus, né? Um homem que está à frente de um projeto rede, que está na liderança também de uma ONG, movimento, e assim, irmãos, uma unção específica para falar também de algo que é de bastante relevância para todos nós. Amém? Vamos ver se ele já entrou. Bruno pode solicitar. Estamos já aguardando. Vou cumprimentar aqui J.R. Moura, Marcelo Alencar, Graça Paz, Silvino. A paz ao povo de Deus, amém. Marcelo Alencar. Então gera expectativa, irmãos. Então vamos estar crescendo, vamos estar falando de algo bastante relevante, que é esse mês, né, o mês laranja, onde vamos falar, né, do abuso e exploração sexual de criança e adolescente. Machado entrou. Graças a paz, Bruno. Graça e paz, meu irmão Jé. Tudo da paz. Que bênção. Que bênção, hein? Prazer. Que bênção, amém. Prazer, viu? Muito grato aí em você aceitar nosso convite, em você estar disponível. Leva um abraço do pastor Cristiano, da reverenda Cátia, de todo o Ministério Verbo da Vida em Campo Grande. Eu sou Jéter Augusto, líder dos homens, e estamos aí nessa caminhada. Quero também lhe parabenizar, né, pelas ações. Eu vi no Instagram muitas ações que você tem feito aí, levando a palavra, fazendo um projeto social, e isso é muito bom. Inspira pessoas, né, inspira o ministério, e a unção que está sobre a sua vida é para isso mesmo. Despedaçar jugo, falar do amor de Deus e tocar vidas. E hoje vamos, né, falar de um tema bastante relevante, né, que é o dia 18 de maio, né, o Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual e à Exploração. Algo que realmente a igreja precisa saber, as estatísticas, o que está acontecendo, e vai ser uma bênção, meu irmão. Eu queria que você pudesse falar um pouco também da sua vida, falar um pouco do seu ministério, falar um pouco do que é o Projeto Rede, falar um pouco da ONG Movimento. Fique livre. Amém. Graça e paz, meu irmão. Uma grande satisfação estar aqui, Jéter, junto contigo, junto com o pessoal da Igreja de Campo Grande. E desejar um grande abraço também ao pastor Cristiano, né? Esse homem ímpar que a gente teve o privilégio de recebê-lo aqui na Escola de Ministros. Foi um tempo poderoso que a gente teve aqui com ele. Aprendemos muito, né, na arte de ministrar. Ele que tem um livro maravilhoso, né? Ensina isso mesmo. Como vou ministrar e agora. Né? É um livro que eu recomendo muito aqui para os irmãos do Projeto A Rede. E a gente está aí nessa atividade fazendo, junto com a ONG Movimento, Projeto A Rede, né? Para quem não conhece, o Projeto A Rede é um braço da ONG Movimento. Né? O Projeto A Rede é um projeto onde a gente trabalha com música, mas principalmente indo na área do evangelismo, na área, digamos assim, de extrema pobreza e lugares também que normalmente as pessoas não recebem visitas. Né? Trabalhamos em parceria com o Rema Prisional, onde a gente também leva a palavra do Senhor nos remas, né? E dentro dos presídios, tanto masculino como feminino, em Petrolina e em Juazeiro.
né? A gente também vai para manicômios, vai para abrigo de idosos, a gente vai para centros de recuperação, a gente faz toda essa atividade em comunidades muito carentes, levando cesta básica, o alimento natural, mas principalmente o alimento espiritual, aquele que vai ecoar para a eternidade. É isso mesmo. Eu pude ver, o serviço está aí bastante, com muitas ações, cara, e parabenizo, viu? Confesso que é uma inspiração e a gente vê a unção que está sobre a sua vida, você embaixo de uma obediência, de um propósito, e quanto tem avançado, né? Porque embaixo de obediência, embaixo de liderança, nós vamos avançar. E também, diante de tudo, eu quero mandar um abraço, né, para o pastor Edilson Lira, sua esposa, né, esse homem de Deus aí que Dois está presentes mudando, nas né? nossas vidas. É isso mesmo, né? A direção que teve para ir à Petrolina, e quanto Petrolina tem crescido espiritualmente através dessa obra, através da unção, através, né, Verdade, desse verdade. projeto que vocês estão aí em parceria, estão aí em esse projeto que grandioso. E diante de tudo, cara, eu parabenizo por vocês por tudo, por toda a equipe aí que está pegando junto e por coisas maiores que estão vindo. Amém? Amém, Zé. A gente fica muito grato pelas palavras, né, honrados, de saber que uma igreja de tanta significância como a de Campo Grande está visualizando, né, o nosso trabalho. Afinal de contas, somos uma mesma visão, né, andamos É isso juntos, mesmo. debaixo das mesmas ordenanças, de um mesmo Espírito, servindo ao mesmo Deus, a um só propósito. Eu estou com um violão aqui, Oh, ele está escondidinho aqui, mas vai ser. eu queria fazer um louvor, se você permitir. Amém, fique à Que a gente, vontade. que a gente possa abrir essa noite como um tempo de Adoração. falarmos Ah, né, do Maio Laranja, de falarmos desse tempo onde muitas crianças têm sido abusadas. O que é é que isso Deus mesmo. fala sobre isso? Né? O que é que Deus instrui aos pais? Né? Deus, aquele que é o amor, o que é que ele Amém. pensa sobre isso? E não tem ninguém melhor para falar de amor do que o próprio Deus. Foi ele é o próprio amor, é ele que instituiu como se deve andar em amor. E É nós isso estamos mesmo. aqui para ficar debaixo do Espírito Santo e da sua direção para que a gente possa tocar famílias, possa tocar crianças, jovens, na sabedoria que vem do alto. Amém? Amém. Quero fazer uma canção rápida. Quero pedir que você que está aí em casa, está sintonizado, você possa olhar para dentro de si e acalmar as águas do Espírito Santo. Amém. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Porque ele vive, Glória. posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a Que a minha minha vida vida está está nas nas mãos mãos do meu meu Jesus, que Jesus, que vivo vivo está. está. Mas porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Jesus, te adoramos. Oh, glória! Que Glória a bênção, hein? Que Deus. Amém. bênção, Bruno. Muito bom, viu? Muito bom. Canção. Bruno, O nosso... estamos. Fique à vontade. Tá tendo alguma falha de áudio aí? Tá me ouvindo Não, bem? não, eu estou te ouvindo perfeitamente bem. Ah, então ótimo. Amém? Vamos lá. Amém. Então, nesse dia 18 de maio, né, comemoramos o Dia Nacional do Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. É um assunto bastante relevante e você, melhor do que ninguém, que sempre está aí com as ações em comunidades, né? Me fala um pouco aí, o que é que você assim, tem a expressar diante desse assunto. Olha só, as crianças hoje, principalmente, eu posso falar pelo Nordeste, né? Principalmente nos estados de Alagoas, Sergipe, que são os estados do Nordeste assim mais pobres. E eu presenciei muitos testemunhos, né? Ouvi muitas pessoas falar sobre pessoas que trabalhavam comigo e contando relatos de seus pais, de avós, casos de abusos sexuais dentro da família, né? E o que mais me entristecia naquelas histórias é que a maioria delas constava dentro da família, entre familiares, em que a própria família, digamos assim, protegia para que as outras pessoas não soubessem. Então, isso me trouxe um pensamento. Falei, poxa, por que as famílias, acontecendo isso dentro dos lares? Lógico que isso não tem a ver com classe social, isso pode acontecer desde uma família de classe baixa, classe média ou classe alta. Isso acontece em todas as classes, mas eu tive muitos testemunhos de pessoas de classe baixa contando de avós que seduziam, que mexiam nas crianças, né? E o silêncio e o medo, a opressão dentro das famílias que não relatavam esses problemas nem para as autoridades legais e nem para as instituições que poderiam socorrer. Eu penso muito, Jéssica, que a escola e as instituições, elas devem estar sensíveis às crianças, às sinalizações quando algo está acontecendo dentro do seu lar. Né? Hoje, nesse dia, né, que é o dia 18 de maio, é o dia que fala do abuso, né, do combate ao abuso sexual às crianças. É um dia em que a gente deve e tem que bater nessa tecla, né, que tem acontecido de uma forma assim grandiosa. Foi feita uma estatística de que a cada hora existem 3 registros de abuso no Brasil. É muito abuso, é muita coisa. É verdade. A cada hora eu também tive o privilégio de ver também esse relato. Então, diante de tudo isso, nós como igreja, de que formas podemos realmente mudar esse quadro, né? Porque carregamos a presença, temos a palavra, e de que forma você vê nós como igreja e que ação podemos ter para mudar todo esse quadro aí tão triste? Na questão, primeiro, da sensibilidade, né? Guiados pelo Espírito Santo. A igreja ela deve influenciar na sociedade como um todo. Né? Nós temos um trabalho com a ONG Movimento, e dentro da ONG Movimento a gente tem um projeto chamado Crescer. Esse projeto Crescer, ele vai na comunidade carente, muito carente aqui, chamada Vale do Grande Rio, e a gente faz esse trabalho de conscientização, de instrução, não só para as crianças, mas também para os pais. A gente junta todo mundo dentro desse projeto, a gente traz instruções, técnicas de cultura, né, de teatro, de técnicas para que eles possam elaborar e expressar os seus sentimentos, mas a igreja ela tem o papel fundamental de se envolver. Nesse tempo em que estamos vivendo hoje, Jéssica, é um tempo de pandemia, um tempo de quarentena, um tempo que as pessoas estão dentro de casa, esse ato sexual ele tem sido ainda mais agravado. Esse abuso sexual com as crianças, o abuso tem sido muito mais agravado. Então, hoje, a gente, como igreja, deve mesmo influenciar
A Bíblia nos ensina que nós devemos levar o amor, expressar o amor, a sabedoria de Deus. E quando a gente transmite esse amor, a gente crê que há transformação também. Tanto É no isso. espírito, como na conduta, como na família. A gente toca em todos os âmbitos da área social. E diante de tudo isso, as sequelas psicológicas também que traz, né, para tanto uma criança quanto adolescente, a questão do abuso, né, principalmente dentro de casa. Tem uma estatística que diz que 80% dos casos acontece por parentes, por pessoas próximas que frequentam a casa, ou por pai, padrasto, primos, irmãos. Então é algo muito alarmante. E diante de tudo isso, né, as classes menos favorecidas é que podemos realmente relatar alguma coisa, relatar algo assim tão forte, porque mexe muito, né, no psicológico da criança. Assim, você tem algum relato de algo também que você assim está acompanhando e de que forma a mudança, a palavra, as instruções em Deus, né, vai mudando tanto a conscientização da própria família, até porque tem vários assuntos relacionados a abuso, onde o próprio pai também, né, como provedor da casa, está abusando, né, da própria filha. Verdade. Eu tenho alguns relatos, tanto da parte infantil, como também de adultos que são traumatizados até hoje. Pessoas que chegam na igreja e que contam testemunhos de que foram abusadas e que eles têm uma certa dificuldade. Mulheres com dificuldade de lidar com seus maridos, de ter uma confiança no homem como um todo, porque na sua infância ela teve uma impressão ruim do homem e ela não chega ao ponto de confiar mais nada naquele homem. Ele acha que aquele homem pode abusar do filho, que aquele homem pode não ser, em vez de ser o cabeça que vai trazer a segurança para o lar, a mulher ela fica insegura e vice-versa. Também homens que foram abusados, pessoas de dentro do nosso projeto que foram abusados quando crianças e trazem esse trauma, né? Tem um caso aqui de um irmão que ele nos contou que ele foi abusado, ele foi assistir um circo, uma apresentação circense, e ele se encantou com um dos mágicos e tal, e ficou impressionado com aquele homem. Ele começou a fazer apresentações nas ruas e ele seguia esse homem, ao ponto desse homem seduzi-lo, dizendo que ia ensinar a ele se ele fosse na casa dele. E aí ele marcou a criança no intuito puro e foi até a casa desse homem. Quando chegou lá, ele assediou, né, e forçou uma relação sexual. Então, é algo que é muito sério, é muito cotidiano na nossa sociedade. E a gente tem visto que quando a gente apresenta a palavra, e não só a faixa de crianças, mas também na responsabilidade de levar aos pais a consciência do que Deus pensa, a consciência do que é o amor, do que é a disciplina, do que é o cuidar, né? Conscientizar o povo, não só para identificar os sinais dentro de casa, porque às vezes a mãe está vendo que alguém está abusando ou vice-versa e ela fica com medo porque recebe ameaças. Então, a palavra vai trazendo para ela uma segurança, uma ousadia, uma sabedoria para É lidar com isso os mesmo. conflitos, para lidar com a situação. É isso mesmo, né? Diante de tudo isso, a palavra ela traz essa segurança mesmo. E diante dessa estatística também, várias vezes eu vi reportagens, principalmente no norte, né? Ali Pará, Amazônia, onde crianças, né, eram exploradas sexualmente, e aquilo já tinha um hábito. Tinha meninas com 15 anos que já tinham filho, 17 já tinham 2 filhos, e ali não tinham estrutura realmente, né, para conduzir uma família. Os pais não sabiam quem eram os pais da criança, está praticamente uma atividade, né, remunerada sexual, onde as mães e os pais também, eles incentivavam isso para trazer provisão, valores, e cria um hábito. E diante de tudo isso, são regiões bastante isoladas, né, onde a palavra realmente precisa chegar, onde a palavra precisa chegar naqueles locais para mudar tudo isso. E diante de tudo isso, de que forma você vê uma garota de 17, 18 anos com 2 filhos? Qual é a perspectiva que você acha
assim, no normal, no natural, que vai ser essa família, a construção desses filhos? Olha, é algo muito delicado, gente, porque eu trabalho hoje na Prefeitura Municipal daqui de Juazeiro e eu faço parte da cadeira do CMDCA, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Lá a gente observa vários casos, principalmente quando a gente visita em campanhas de divulgação e de conscientização nos postos de gasolina, onde a gente presencia lá jovens, né, seminuas, se prostituindo. Jovens que eu falo são jovens da faixa etária de 9 a 17 anos de idade, para você ter ideia que é uma faixa assim, muito nova. São crianças jovens muito novos, né, saindo ainda da infância e tendo isso. Com certeza isso vai trazer sequelas, porque a falta de instrução para uma pessoa como essa, ela vai perdendo os valores de uma família, ela passa a não compreender. Porque, olha, tudo que ela lembrar de um pai, tudo que ela lembrar de uma mãe, ela vai lembrar de alguém que forçou ela a ir para a rua fazer aquilo para ter o recurso para dentro de casa. Pais que muitas vezes usam porque tem uma criança e coloca numa sinaleira para vender bombom, para fazer pedidos, para vender chocolate, biscoito, e sabendo que aquilo ali está sendo algo forçado, né? Esse é o âmbito mais simples da coisa. Mas quando a gente entra na prostituição, é algo que realmente mexe com o emocional, mexe com a estrutura psicológica das pessoas e que se torna uma barreira difícil de conquistar. Quando a gente conhece essas pessoas e elas abrem o seu coração para dizer, passei por isso, meu avô, meu tio, meu pai, fez isso comigo, minha mãe. Então, quando a mãe é muito mais difícil acontecer, mas também tem casos, relatos de abuso sexual no ato masculino para com o feminino, né? Histórias que às vezes até a própria sociedade dentro das redes sociais mostram coisas assim de tias seduzindo sobrinhos, crianças, né, sendo erotizadas. Isso tudo é um problema, Jeta, que vem desde a erotização das crianças desde muito cedo dentro dos seus lares. Né, através das músicas que ouvem, através dos tipos de dança, aquilo vai despertando algo nas pessoas, né? Assim, a pessoa às vezes já tem aquilo, e a gente sabe que o diabo está aí, como João 10:10 diz, para roubar, matar e destruir. Então, quando vê a sensualidade, a erotização sendo manifesto por meio das músicas, por falta de uma sabedoria, né? De um pai que às vezes não tem a sabedoria de Deus para conduzir a sua casa, uma mãe, às vezes, sendo forçada pela necessidade financeira de colocar a filha para fazer algo. Então, quando esse trauma toca na vida de um jovem, de uma criança, é muito complicado. Somente a palavra de Deus e o Espírito Santo para ajustar, para apertar parafusos, dar uma manutenção no emocional, que é algo muito difícil. É difícil você chegar para uma garota dessa e falar que Deus é um pai bom. E ela vai ter uma referência de um pai que machucou, de um pai que não respeitou, que agrediu. Então, todas as vezes que a gente usa a palavra pai, ela não vai ter uma boa impressão. Então, é esse cuidado que a gente, quando conhece a situação, a gente vai tratando, explicando passo a passo, para expressar para eles o verdadeiro amor de Deus. Bruno, eu estou com uma estatística aqui de 2011 até 2018, onde realmente esses relatos de abusos sexuais eles só têm crescido e muito, né? E muito. Para ter uma ideia, na faixa etária dos 0 aos 9 anos, em 2011, foram 5.576 casos. E na faixa etária dos 10 ao 19 foram 7.702 casos, em 2011, totalizando 13 mil casos, 13.378. E em 2018, para você ter uma ideia que o gráfico é muito crescente, foram 13.409 casos de 0 a 9 anos e 18.673 de casos entre 10 e 19 anos, totalizando 32.082 casos. Então, diante dessa estatística aqui de 2011 até 2018, é algo muito, um crescimento muito grande em relação a esse tipo de violência, esse tipo de abuso. E diante de tudo isso, o que é que você, trabalhando também nessa área e atuando também com essas ações,
O que é que você acha em relação ao que o Estado realmente está fazendo para poder mudar esse quadro? Qual é a conscientização que o poder realmente público tem para mudar, trazer uma nova realidade? Olha só, o governo hoje, né, quando eu falo pelo governo do município, do estado, tem feito um trabalho de conscientização, né, também vindo pelo Instituto Abrinq, né, que ele fala sobre o Disque 100, que é para que quando algo for detectado, a denúncia é muito importante, não só pelo ato de você denunciar, mas para que você comece a solucionar e inibir a pessoa de fazer aquilo. Quando não há conscientização e nem a instrução, a pessoa que está fazendo aquilo, ela se coloca em uma zona de conforto, ela está no domínio. Então, as instituições hoje, elas trabalham na parte de panfletagem, né, de conscientização, e hoje nós temos também o Conselho Tutelar, porque todo caso deve ser levado também para o Conselho Tutelar, para que o Conselho Tutelar tome as medidas cabíveis, mas tudo isso já vai dar princípio quando as pessoas tomam a coragem de denunciar. Eu creio que esse número é muito maior do que o que está aí. As pessoas, elas temem muito falar, é algo que acontece muito no Brasil, é algo que é forte na nossa nação, infelizmente, é algo que é uma barreira que precisa ser vencida, e as instituições como o CMDCA, que é o Conselho da Criança e do Adolescente, está pronto para defender, que está pronto para ir lá buscar saber e averiguar os fatos, né? A gente tem visto isso acontecer com uma frequência de acordo com as campanhas que a gente vai fazendo, abordando os jovens nas ruas. A gente encontra pessoas nas portas dos bares e a gente pergunta: por que é que você está aqui uma hora dessa? O que é que você está fazendo aqui? Quem te mandou vir para cá? A gente percebe rapidamente pelo tipo de roupa que está vestido, da forma que dança, e rapidamente você detecta a idade daquela pessoa que é muito nova para estar ali. Então, é algo que o Brasil, que foi conhecido por muito tempo como um país da prostituição, um país da sexualidade, né? Essa cultura está impregnada na nossa nação, mas que precisa ser revestida com princípios, primeiro, nós como homens de Deus, em estar orando, estar sendo guiados pelo Espírito para que tenhamos organizações não governamentais como a ONG, né? Que faz e opera aquilo que o governo às vezes não consegue alcançar, não consegue chegar, lugares que o governo às vezes não entra, não vai bater de frente, e a gente vai lá e conversa e lidar com a situação. E precisa estar muito sensível para saber a situação, perceber na criança que ela está passando por aquele problema. Bruno, com esse crescimento todo e essas ações que realmente você vem fazendo aí, você vê uma mudança na área de atuação de vocês aí muito boa? Você vê a questão de famílias, das pessoas que estão à frente, das mães, em poder denunciar, em dar um certo crédito a isso? Ou você acha que quando vocês dão as costas, aquilo que foi direcionado, as ações que foram feitas não tem um crédito mesmo? Porque principalmente tem que haver realmente uma questão de conscientização da família, conscientização da sociedade, até porque, né, é algo que nós, como sociedade, temos que intervir mesmo, porque está mexendo no nosso futuro, está mexendo com as crianças que são o futuro desta nação. Aí de que forma você, assim, avalia as ações de pessoas próximas dessas crianças que são vítimas? Na maioria, na grande maioria das vezes, quando a gente faz uma visita e a pessoa abre o coração para dizer o que aconteceu de fato, elas falam, mas logo depois elas ficam recatadas, né? Eu creio que elas passam por uma série de ameaças, de medo, porque, na verdade, quando as instituições dão as costas, ela volta para a realidade, né? E está lá alguém que continua oprimindo e certamente ameaçando. Olha, se você fizer isso, eu vou fazer isso com você. Se você me entregar, se você ligar para o Disque 100, se você for no Conselho Tutelar, eu também vou fazer isso com você. E a pessoa, ela fica naquela base de medo. O que a gente tenta transmitir para as pessoas é a forma como ela deve se posicionar, né? De uma forma sábia. A gente procura sempre instruir, né? Lógico que o CMDCA
que é o Conselho da Criança e do Adolescente, eles não são todos cristãos, mas a gente usa princípios bíblicos do amor, a gente usa princípios como a família, como coluna base da sociedade, para que eles possam entender que aquilo precisa ser organizado e que eles não podem se omitir. Porque quando as pessoas silenciam, elas estão estimulando para que aquilo continue acontecendo. É algo que precisa ser manifesto, se precisa até chegar nas autoridades policiais. E diante de tudo isso, com o caso, quando é entregue na questão da justiça, da polícia, e o acusado ele acaba passando por uma penalidade, né? E você acha que há uma ressocialização da parte dele, uma conscientização pela penalidade que passou por tudo, porque é um agravante muito grande, principalmente, né, na sociedade em si, onde é uma questão de abuso sexual vindo, principalmente de pessoas próximas, né? A questão de tudo. Você acha que há uma conscientização de tudo? Porque o que é que me deixa preocupado? Esse número crescente, né? A cada ano um crescimento muito grande, e de que forma o Estado em si, nós como igreja, como sociedade, podemos atuar de forma para poder estancar isso aí, essa conscientização de lado da parte judicial também. De que forma você acha que assim precisa mudar, ou essa questão de ressocialização, quando passa por todo esse processo, né, de cárcere? Olha, quando a gente acompanha de perto as situações, quando a gente passa a pegar essas famílias que a gente detectou ter um problema, e a gente começa a fiscalizar e periodicamente fazer visitações para saber como é que anda. Automaticamente os pais, né, ou aquele que está causando o abuso, ele vai ficar já receoso, porque está vendo que está havendo uma visita frequente. Aí a gente instrui, a gente dá indícios, tanto na parte de panfletagem, a gente entrega os panfletos, entregando para eles os números, a quem ele deve buscar, e deixar aquele panfleto sempre visível, para saber que a informação chegou dentro de casa, né? Para que aquele ato não se prolifere. Lógico que nós sabemos que o abuso sexual não começou de 2016, 2017 para cá, já existia de muitos anos atrás. Mas hoje, graças às redes sociais, graças à forma fácil hoje da gente se comunicar através do telefone, do Facebook, WhatsApp, Instagram, né? Isso facilitou muito a detectar coisas que a gente jamais imaginaria que aconteciam. Hoje as pessoas pegam o celular, mandam uma mensagem diretamente para o Conselho Tutelar, explicando, deixando lá. Quando manda mensagem para o conselho, automaticamente o telefone dela já está lá e o conselho vai atuar, vai fazer a visita na sua casa, como uma forma de tentar inibir o agressor. A pergunta também que eu não sei se eu fui muito objetivo ou direto, você entendeu? Nessa questão também do acusado, quando ele é pego no ato, e é acusado num flagrante, e é acusado, passa por uma questão judicial, né? vai cumprir pena. Você acha que é uma ressocialização em relação a isso? Até porque o sistema penitenciário em si, né, não tem uma certa estrutura de ressocializar. Mas, diante de tudo isso, você acha que há uma conscientização da parte do acusado? Olha, hoje aqui em Juazeiro e Petrolina, a gente pode dizer que somos privilegiados porque temos o REMA já indiciado nos 2 presídios, né? Então, aí a gente já tem como, na forma da palavra, instruir, a gente crê, né, que todo aquele que tem Jesus Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas são passadas e tudo se faz novo, e a gente crê numa lavagem cerebral por meio da palavra, porque a palavra vem para lavar mesmo, para tirar aquilo que... Eu lembro do apóstolo Guto, quando ele diz assim, a melhor forma de se tirar algo errado que está dentro é colocando algo certo, né? Então, quando a palavra começa a entrar pelo ouvido, ela vai descendo para o coração e vai transformando o caráter desses homens. Pelo governo, não existe nenhum trabalho feito de psicólogo ou de tratamento de ressocialização, não existe ainda, né? A nossa forma de instrução é só de prevenção, para que isso não aconteça através de quando há uma denúncia. Quando a denúncia vem, a pessoa, o líder ou a pessoa que está sendo acusado da agressão, ela recebe
uma intimação, né, judicial para que ela possa responder e ser enquadrado pela polícia. E diante de tudo, na população menos favorecida, com todas essas instruções, você acha que há um alerta de um vizinho, de uma pessoa bem próxima, assim, tendo um cuidado maior em ver alguns pontos da criança, mudança de comportamento, algo? Você acha que tem isso logo após realmente vocês estão fazendo essas ações, tocando muito nessas ações e nesse problema, né, Infelizmente, até os vizinhos, eles também se calam, né? Eles entram naquela frase que não é da minha conta, cada um cuida do seu quadrado e ninguém quer se meter porque as pessoas começam a fugir de problemas, né? Elas não, olha, o problema é dele, eu não quero me meter, mas isso é um erro da sociedade. Como eu já disse inicialmente, é importante que, se a família não está tendo uma atitude, é preciso que a sociedade, a comunidade fique sensível a detectar nas crianças ou no jovem que ele está sendo abusado e que ser feito sim a denúncia. Hoje você pode ligar para o Disque 100 do Instituto Abrinq, não se identificar e somente mostrar o endereço, né, passar o endereço da casa, da família, que você está suspeitando que está acontecendo aquilo, e o seu nome fica totalmente protegido. Seria muito bom que se as pessoas ficassem sensíveis a isso, né, prestando atenção na sua rua, na sua comunidade, e passando isso o mais rápido possível, para que quanto mais rápido for detectado, mais rápido é remediado. E que bom, né, que vocês têm essa ação aí no presídio, porque no presídio é uma ressocialização de mudança, né, uma mudança, né, de um novo nascimento da palavra para um crescimento fundamental, porque a palavra em si, ela traz um confronto dentro da gente. E a ação do Espírito Santo é para estarmos baseados naquilo que a palavra diz. Então, é algo realmente muito de uma suma importância, é algo de uma relevância bastante gigantesca, porque eu creio que a mudança realmente vem na palavra, vem no ouvir o que é a palavra de Deus. Então, há uma mudança de transformação, de rota, e com aqueles presidiários, né, que estão ali temporariamente cumprindo sua prenda e ali buscando esta palavra, buscando estar sensível à voz do Espírito cada vez mais, então vai trazendo uma conscientização de que a palavra muda e trazendo uma mudança numa esfera total, porque onde a palavra de Deus se faz presente, o clima ela tem que mudar. Então toca também vidas, né, no sistema penitenciário, com outros problemas, né? E diante de tudo isso, a gente realmente como igreja tem que ter o nosso papel mesmo, o nosso papel de levar essa palavra para muito, porque esses casos são constantes, principalmente na comunidade, nas pessoas realmente menos favorecidas, e há uma omissão muito grande, muitas vezes, da família, por quem está praticando aquilo que eu falei, é o provedor do lar, quem está praticando também aquilo já há algum tempo, já faz até parte de um hábito dele. Eu vi uma reportagem onde um pai, após a morte da mãe, ele violentou 5 filhas e teve relações, filhos com várias delas. Então, depois de 20 e poucos anos, 30 anos, foi que uma teve coragem de relatar tudo. Então, são fatos que nós vemos muito forte. E nós, como igreja, temos que atuar também nessa esfera, né? E com a palavra, porque a palavra ela é a mudança. E a família, bendita, a família é algo que, né, que Deus ele prioriza, né? Um lar com muita paz, onde a palavra em si ela é proclamada, onde os ensinamentos, onde somos guiados por ensinamentos, há uma mudança de vida. Então há um contraste muito grande, muitas vezes em alguns locais que eu já tive oportunidade também de evangelizar, onde a palavra fez toda a diferença. Uma certa vez em uma comunidade onde tinha alguns casos, eu lembro que uma noite eu e alguns irmãos, nós fomos levar essa palavra lá e 27 pessoas se converteram. E ali fizemos um trabalho, e nesse trabalho, com intimidade com os irmãos, os relatos eram muito fortes de pessoas, de parentes que estavam, né,
agredindo, que estava violentando, que estava abusando sexualmente, explorando também, né, que é algo que usava também para fazer o intermédio e vender, praticamente, negociar essa exploração sexual, que é algo muito forte, principalmente aqui no Nordeste, né, é algo... E diante de tudo isso, nos estados, né, com poder aquisitivo menor, nós temos que estar bastante perceptível e trabalhar em cima desta palavra para mudar todo esse quadro. Não é isso? Verdade. Eu tive assistindo um documentário, né, que falava sobre que um homem, ele dando testemunho, que ele estava usando drogas dentro de casa, e uma criança, a mãe tinha saído para trabalhar e deixou essa criança em casa. Ele tinha 1 litro de bebida que ele estava bebendo, e a criança começou a chorar, querendo a mãe, e ele mandando a criança calar a boca. E ele contando, né, essa parte ela toca até na área espiritual, porque ele disse que ele estava com esse litro de bebida, e a criança veio bater o braço na bebida, a bebida caiu no chão e quebrou. E quando caiu no chão e quebrou, ele disse que ouvia uma voz, que essa voz vinha e dizia assim: mata essa criança. E ele começou a bater, e ele estuprou a criança e matou a criança. E depois ele conta esse relato, né? Ele dá esse testemunho do tanto que ele estava sofrendo na cadeia, porque pessoas, quando são presas com esse crime, elas são brutalmente também tratadas dentro dos presídios. Mas ali eu percebo também a questão espiritual. É a questão que a gente sabe que quando a gente dá legalidade espiritualmente para que o diabo, como lançador de dados inflamados, e ele começa a lançar na sua mente aquilo que você deve fazer. Homens que não têm instrução, né? A Bíblia diz em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E isso, o libertar é de muitas coisas, né? Às vezes o caminho da droga leva ao estupro, ou leva à violência dentro de casa. Às vezes os pais que são viciados, né, são alcoólatras, chegam em casa e batem cruelmente nos seus filhos. A Bíblia tem muitas passagens que nos instrui com como corrigir, né? A Bíblia fala que o amor corrige, que o amor disciplina, que tem a vara da correção, mas tudo isso também tem que haver um equilíbrio, né, dos pais para fazer isso, porque quando a ira vem em excesso, você pode terminar matando a criança, né? Então, é um cuidado que a gente precisa ter também no reino do Espírito, no caso desse homem, onde ele disse: eu ouvi uma voz. Ele fala isso. Ele diz: eu ouvi uma voz que dizia assim: mata ela, mata ela, mata ela. E ele foi, e devido a estar inebriado, né, entorpecido, fez aquilo, instruído por um espírito do mal. Lógico que a gente sabe que a gente não pode também espiritualizar tudo, a gente tem que também tratar as coisas também na parte psicológica. Agora, que é preciso ter um cuidado muito grande, né, de instruir a esses homens, quando eles chegam nos presídios, com esse João 8,32, para libertá-los dessa cadeia, da opressão e até mesmo da culpa, né, que fica no seu coração, para que ele seja restituído, para que seja devolvido para a sociedade com uma mentalidade completamente diferente. E, Bruno, de que forma nós, como igreja, fazemos parte de um departamento infantil? Tem até uma pergunta aí. Quando há um relato de uma criança que está sendo abusada sexualmente dentro de casa, de que forma, ou com algum parente próximo, de que forma você acha que temos que proceder? Repete a pergunta, por favor. Quando há um relato de uma criança, né, de uma criança, de uma criança que congrega na igreja, até de uma comunidade, que ela relata algo que está sendo abusada sexualmente ou violentada por pessoa, por alguém da família, um vizinho, de que forma nós podemos proceder? Como igreja, nós devemos aproximar o máximo a igreja dos pais, para que a gente, de alguma forma, possa tratar, aconselhar e libertá-lo por meio da palavra. Agora, caso isso não proceda, caso isso não venha a surtir efeito na família, a nossa indicação vai ser sempre para que ele busque o conselho tutelar, que ele busque uma denúncia, que ele vá para algo mais, vamos dizer assim, mais rígido, buscando as leis rígidas.
A igreja, ela tenta remediar com a palavra, a igreja tenta tocar na família em visitações, em trazer o agressor também para perto, em a gente tentar tratar, detectar e blindar essa criança que está sendo abusada. Caso não surtindo efeito, a gente deve mesmo entregar às autoridades para que eles tomem os fins cabíveis. E já aconteceu algum caso de o agressor realmente expressar aquilo que ele precisa de ajuda, que ele procedia dessa forma mesmo, expressando, né, a sua culpa, expressando que... Normalmente eles Não. não falam, né? Eles dizem que é coisa da cabeça, que onde foi que eles viram isso, né? Normalmente o agressor ele não se manifesta. Agora nós sabemos que nenhuma criança, nenhuma mãe vai estar acusando alguém de dentro de casa de algo que ele não fez, ainda mais numa gravidade de um assunto como esse. A gente tenta mesmo trazer a palavra, trazer instruções, porque a gente crê que a palavra é capaz de transformar essas pessoas. A gente tem visto os resultados dentro dos presídios, a gente tem visto da ressocialização das pessoas e saindo e dando resposta, né, e vindo para o lado de fora, mas a gente também tem que estar muito sensível para que a gente também não deixe algo permanecer acontecendo porque a gente está apaziguando. É isso mesmo, né? Isso é o nosso papel. E diante de tudo isso, com essa questão dessa estatística aqui, né? De uma forma, de um crescimento tão grande, de que forma a gente, como sociedade em si, pode estar alertando ao Estado, pode estar alertando a questão da política para uma mudança geral de comportamento. Você vê ações em escola, você vê ações em comunidade, principalmente vindo do Estado ou do município, ou de um governo federal, assim, focada para mudar todo esse quadro, principalmente onde regiões que têm um índice muito grande, né, de abuso sexual, algo Sim, desse tipo. existe, Jéssica, mas ainda é muito fragilizado. É algo que ainda é muito pequeno pela significância do assunto e pela gravidade que ele é. Acho que deveria ser algo que deveria ser mais investigado, tanto pelo Conselho Tutelar, pelos seus agentes que fazem as visitações, que acompanham periodicamente as famílias. Eu acho que, além dessa visitação, a igreja como sociedade, como uma organização, né, de Deus na terra, a gente deve também zelar dentro com trabalhos e somar com essas instituições governamentais, né? A ONG Movimento, a gente, como eu já disse, tem esse trabalho do Crescer, tem o trabalho também do Florescer, que são trabalho de palhaços que fazem esse trabalho de conscientização, de levando aos lares, levando às comunidades carentes, tentando aproximar da família as instruções de Deus, mas a gente também precisa estar muito ciente de que tudo isso é feito para o bem, mas tem muita gente que às vezes não abre o coração e não quer tomar atitude nenhuma, né? E quando chega nesse ponto, a gente precisa ser mais rígido, ser mais ríspido e entregar às autoridades locais. É isso mesmo. E diante de tudo isso, a palavra em si, né, nessas ações que vocês vão fazendo aí nas comunidades, vão exercendo isso, ela tem um poder muito grande, né? E esse poder da palavra, depois que é feito um culto, depois de algumas visitas, há uma restituição, há uma Sim, mudança de uma mudança, né? Porque é o seguinte, quando eu já evangelizei muito, então há um problema também muito grande, principalmente nas comunidades onde relatam muito isso, de uma escassez, de uma questão realmente financeira, né? Onde às vezes sim. você, quando se coloca como braço de ajuda espiritual e para trazer também o sustento, às vezes, eu não sei se você já passou, mas até às vezes ele lhe coloca como um provedor, né? E quando realmente você não consegue suprir algumas coisas momentâneas, há um desvio até de conduta daquilo que no início eles desviam muito a questão, né? Quando há uma escassez, principalmente algo que eles estão esperando, material. Verdade. A gente com o evangelismo, a gente percebe que quando a gente vai entrando em comunidades e logo um tempo depois que a gente retorna,
há uma mudança, né? Tanto na parte estética, como no coração, como no manifestar das pessoas, a forma de receber. A gente percebe que há uma mudança mesmo, porque o evangelismo tem esse poder. A palavra de Deus, ela vem destravando e destruindo as obras das trevas. Mas esse trabalho, quando a gente, por exemplo, nesse período agora de coronavírus, é um período que, por exemplo, a gente trabalha com comunidades muito carentes, pessoas que trabalham com materiais recicláveis, né? Pessoas que são catadores de lixo, são pessoas que estão nessa comunidade e que agora elas não só são opressas pela necessidade da pobreza, né? Da necessidade financeira. Certo. Agora elas estão mais carentes ainda porque não conseguem adquirir o próprio sustento de levar para casa. Isso agrava porque mexe com o psicológico dos pais, né? Eles entram em desespero e isso impulsiona, isso alimenta a prostituição, isso alimenta o abuso sexual, né? A colocar as crianças para trabalhar muito cedo. Então, e tudo isso acontece por causa da necessidade financeira. Estamos faltando aí uns 8 minutos, Bruno. Eu queria que você realmente expressasse algo, ficasse livre aí para falar mesmo da palavra, guiado pelo Espírito, para poder se mover, né, expressando Amém. algo de Deus, declarando mudança, declarando transformação, declarando que o diabo ele não vai prevalecer, e declarando que onde a palavra chegar, a mudança tem que acontecer de forma instantânea, porque a palavra chegou, o conhecimento chegou, e tem que haver mudança, é o sobrenatural de Deus. Nós sabemos que... Pode falar. Não, fique livre. Nós sabemos que não há luta entre luz e trevas, né? Aonde a luz chega, as trevas fogem. Nós sabemos do poder da palavra de Deus. Quando o homem ele abre a porta do coração, nós também entendemos o poder da oração. Nós podemos estar orando, sim, por essas famílias, para que as correntes do inferno, as algemas e as armadilhas do diabo sejam desfeitas. Porque tudo que o diabo quer é desestruturar a família. É isso tudo mesmo. que o diabo quer é desestruturar essa base forte que Deus instituiu sobre a terra, que é a família. E é por isso esse cuidado todo da gente fazer esses trabalhos sociais, de levar a mensagem de Deus, para que a gente possa remediá-los, mas não só remediar, como solucionar por meio do Espírito a transformação. Amém. Aquilo que a sociedade muitas vezes não vai conseguir fazer, né? Os governos não vão conseguir mudar, mas a palavra de Deus, quando chega, consegue transformar Amém. O homem da água para o vinho. Né? A gente vê homens nascendo de novo, homens realmente sendo transformados, dando testemunhos, né, que eram traficantes, né, pessoas que foram abusadas, que a palavra trouxe o sustento para a alma delas, né, trouxe a alegria de volta, trouxe a esperança, né, para dentro dos seus corações, crendo que toda aquela mazela, toda aquela mágoa, aquele sentimento, aquele rancor, aquela raiva, porque é isso que fica na mente das crianças quando acontece isso dentro dos seus lares, mas a palavra vem de uma forma como nada pode comparar a ela, né? Nada faz o que a palavra de Deus faz. É isso mesmo. Quando ela chega, ela vai transformando o homem como um todo. Na forma de falar, na forma do proceder, na forma de lidar com a sua família. Eu creio nessa palavra porque eu tenho visto e sei que ela muda. Né? A minha família era uma família desestruturada e a palavra estruturou. Né? E a gente tem visto dezenas e dezenas de famílias sendo transformadas pelo poder e pela obediência à palavra de Deus. É isso mesmo. Um momento de oração, Jéssica, contigo, Amém. para que a gente possa orar, porque eu sei que a oração do justo tem muitos seus efeitos. Né? E que o pai que tem sabedoria, ele deve conduzir a sua criança em amor. Amém. O pai que tem sabedoria, mas não a sabedoria do homem, é a sabedoria que vem de Deus. É isso mesmo. Ele mesmo. possa amar, cuidar do seu lar. Você que é tia, você que é tio, você esteja recebendo essa sabedoria. Eu sei que por meio do Espírito Santo, aquilo que parece impossível para você, mas para Deus é muito simples. Se você deixar a transformação, a cura, a libertação. É isso mesmo. É isso e por isso que estamos aqui. Para levar instruções naturais, instruções de sabedoria humana, mas principalmente
instruções da palavra de Deus. A Bíblia diz aqui que em Provérbios 13:24 fala assim: quem se nega a castigar o seu filho não o ama, mas quem o ama também não hesita em discipliná-lo, em colocá-lo em disciplina, né? Em Provérbios 4:1 diga: ouçam, filhos, as instruções do teu pai, e estejam atentos para que vocês obtenham o discernimento. Então Deus ele está pedindo tanto ao pai como aos filhos, para que os dois tenham a obediência a Deus, para que eles tenham o ouvido abertos para serem corrigidos. Deus corrige tanto o filho, como também corrige os pais, para que os dois tenham essa sabedoria. E se os dois abrirem o coração, o ajuste vem e é rápido. E é isso que Deus quer fazer, uma mudança rápida nos corações. É isso mesmo. Orar contigo Amém. E pedir por essas famílias, por esses jovens. Pai, amém. Em nome do teu Filho Jesus, o nosso Senhor, nós pedimos a Ti, Pai, que esteja visitando cada lar desta nação. Esteja acalentando os corações das crianças que estão com medo. Esteja cuidando, Pai, daqueles que estão opressos, daqueles que estão recebendo ameaças. Senhor, traz sabedoria, traz a paz ao coração dos seus pais. Amém. Senhor, que esse homem, que esse tio, que esse avô que está, Pai, cometendo abuso, que ele seja tocado agora pela compaixão. É isso mesmo, Senhor, Pai, eu creio. que a mão do Espírito Santo esteja massageando o seu coração, abrindo e dilatando o seu entendimento, para que eles possam receber a perfeita sabedoria de Deus. Senhor, nós cremos que quando nós oramos, a mão do Senhor já opera. E eu sei que o Espírito Santo já está indo a cada lar desta nação. É isso mesmo, Pai. E encorajando a cada mãe, a cada criança, a não se intimidar, a tomar os passos com ousadia, mas tendo sabedoria para administrar o seu lar. É isso eu mesmo. declaro um tempo de paz, eu declaro um tempo de restituição, de famílias fortes. Pai, que essas crianças que vivem nos postos de gasolina, se prostituindo, Pai, que elas recebam agora a proteção das tuas mãos, livrando ela de todo espírito de morte, de todo espírito, Pai, que tenta oprimir, que tenta colocar cativo essas crianças. É isso eu declaro mesmo. liberdade, declaro oportunidade chegando até elas, homens do Senhor sendo levantados. É isso mesmo, Pai. A ir às esquinas, a ir às portas dos bares, para saquear o inferno, para tirar esses jovens, essas crianças desse lugar. Senhor, eu creio. Amém. A tua manifestação acontecendo hoje. Amém, visitando Pai. a cada jovem, a cada criança e trazendo luz e entendimento debaixo da obediência da tua palavra a cada família da nação brasileira e também das nações do mundo. Em nome de Jesus. Oh, glória. Amém. Aleluia. Amém. Bruno, está faltando 2 minutos, né? Eu quero agradecer pelo convite, eu quero agradecer pela sua disponibilidade, agradecer por todo o seu conhecimento teórico e prático, por tudo que você passou, fomos ricamente abençoados. E quero declarar crescimento, quero declarar uma unção sobre a tua vida, o teu ministério, quero declarar o sobrenatural de Deus sobre a tua família, porque estás embaixo de uma promessa, porque estás embaixo de uma direção e o diabo ele não vai prevalecer. Aqueles que estão embaixo de uma obediência, crescimento sobrenatural na ONG, crescimento sobrenatural com o Projeto Rede, crescimento na igreja, uma bênção sobrenatural, física, espiritual, material sobre a tua igreja, sobre o teu pastor, sobre os irmãos, sobre a membresia, porque estamos aqui para mudar, porque carregamos a presença de Deus e não vamos abrir mão dela. E você tem sido um soldado, não negligente, mas um soldado que recebeu as instruções e não abre mão. Não abre mão daquilo que você foi guiado e instruído para fazer, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida dele. Blinda a sua família, Pai. E as ações, Pai, vão continuar, porque ele é um homem sensível, disponível, Pai, para que tu cresça cada dia mais, Pai, no Espírito, Pai, cada dia mais blindando esse homem de Deus, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida dele, obrigado por tudo. Então, eu te agradeço, Bruno.
Eu que por esse agradeço, meu irmão. convite. Eu te agradeço por estar sensível à voz, pelas tuas instruções. Manda um abraço, recebe um abraço do pastor Cristiano, da reverenda Cátia, de todo o Ministério Verbo da Vida. E estamos aqui encerrando, mas recebendo uma unção sobrenatural que veio da tua vida, cara, para abençoar vidas. Em nome de Jesus, te rendemos Amém. graça. Amém. Fica na paz.